Olá, pessoal! Desde a chamada explosão cambriana há cerca de 540 milhões de anos, a Terra e a vida na Terra foram drasticamente transformadas muitas vezes. Houveram muitas épocas geológicas diferentes na Terra, e às vezes a Terra mudou sua aparência tão drasticamente que é difícil imaginar como era sua forma original. Mas vocês já pararam para pensar sobre isso? Que o período pós-cambriano é apenas um curto período de tempo na história da Terra? Foi um período de pouco mais de 500 milhões de anos, mas a Terra tem no total 4,5 bilhões de anos. Como era a Terra durante 90% de sua história? Bem-vindos ao nosso canal. Dessa vez o nosso vídeo falará sobre isso. Entraremos na Era Pré-Cambriana, passando por diferentes eras ao longo do caminho. Divirtam-se com esse vídeo. Então, vamos começar. A Terra recém-nascida. Nossa primeira parada será a Terra de 4,5 bilhões de anos atrás. Esse é o período logo após a Terra ter sido finalmente formada. Essa é a primeira era geológica, conhecida como período adiano. A primeira coisa que podemos perceber é que o jovem Sol era fraco e que a Lua estava completamente ausente. A Lua ainda não havia sido formada. Podemos observar incontáveis pequenas estrelas movendo-se no céu escuro em um cenário de constelações diferentes de tudo que estamos acostumados a ver. São cometas, asteroides e protoplanetas que preenchiam todo o sistema solar jovem. O sistema solar era um lugar mais caótico do que agora. O céu era ocasionalmente riscado por meteoritos com caudas em chamas. Não era muito aconselhável pousar na Terra nesse período. Em primeiro lugar, deixe-nos lembrá-los por um momento que temos um longo caminho a percorrer antes de termos uma atmosfera adequada para respirar. Além disso, a crosta de nosso planeta ainda não estava formada, porque uma parte significativa dela era composta por oceanos magma. A temperatura da Terra era de cerca de 230 graus Celsius, e a camada atmosférica consistia de dióxido de carbono, que era mais densa do que é atualmente. No entanto, as primeiras poças de água na Terra podem já ter se formado nesse momento. Devido à alta pressão atmosférica, a água não evaporava e permanecia líquida. Em geral, sabemos muito pouco sobre os primeiros capítulos da história da Terra. Nós nem sabemos quando e onde a água apareceu. Há muitas hipóteses sobre isso. Por exemplo, muitos pesquisadores acreditam que a água foi transportada por cometas voando da nuvem de Oort, enquanto outros acreditam que estava contida desde o início no material original da Terra. Sob a Lua gigante. Nossa próxima parada é o início do período Arqueano, cerca de 4 bilhões de anos atrás. A coisa que mais diferencia esse período para o Adiano nos saúda do céu, logo acima. A Lua. Enorme, avermelhada e brilha muito intensamente. Você nunca viu uma Lua assim. A Lua apareceu no período Adiano após a catástrofe mais horrível da história da Terra. Terra e Theia, um corpo celestial do tamanho de Marte, colidiram. Esse tremendo impacto jogou parte da matéria da Terra para fora do espaço. Foi a partir desse mesmo material que a Lua foi formada. Você descobrirá que a Terra no início do período Arqueano ainda era um ambiente extremamente duro para os seres vivos. A crosta estava apenas começando a se formar e era muito fina. Asteroides e cometas estavam constantemente caindo do espaço para a Terra, às vezes perfurando a crosta. Vastas partes da superfície do planeta ainda estavam cheias de lagos de magma. A Lua estava muito mais próxima da Terra do que agora. A Lua orbitava a Terra em um período de cerca de 6 horas, o que era aproximadamente a duração de um dia terrestre. Em outras palavras, a Lua ficava sempre acima do mesmo ponto da Terra. A força gravitacional da Lua, por outro lado, se estendeu sobre toda a Terra. A Lua agitou o interior da Terra, provocando erupções vulcânicas, e a influência da Lua causou grandes ondas de maré que varriam a Terra 2 vezes em um dia curto. No entanto, é neste momento, sob essas duras condições, que a vida parece ter nascido na Terra. O exato momento ainda não é conhecido,
mas está ficando cada vez mais antecipado a cada novo estudo. Hoje, os pesquisadores acreditam que as primeiras células vivas podem já ter existido há 4,1 bilhões de anos, na divisa entre o Adiano e o Arquiano. Deserto e mar. Há 3 bilhões de anos, a Terra estava no período Mesoarquiano. A maior parte da Terra era coberta por mares rasos e quentinhos, como se fossem águas termais para nós hoje, com pequenas ilhas vulcânicas surgindo aqui e ali. No fundo do mar, formas de vida primitivas descansavam livremente, como espessas películas de mofo e lodo esverdeado. Esse é um ecossistema complexo dos chamados tapetes bacterianos, onde se reúnem muitos tipos diferentes de bactérias. Os tapetes eram cada um sistema fechado, suficientemente estável. Os habitantes dos tapetes produziam tanto material quanto consumiam. A paisagem terrestre era sombria. Não havia vegetação, ou seja, não havia solo. Quando aterrissamos no meio do continente de Valbara, a maior massa terrestre da época e o primeiro continente conhecido pelos pesquisadores, tudo o que você pode ver é uma paisagem de rochas e pedras nuas que se estendem até o horizonte. Tempestades furiosas na atmosfera atormentam esse deserto de rochas e pedras. Por ali, ultrapassam ondas de maré monstruosas que chegam a 300 metros de altura. A Lua, que ainda estava muito próxima da Terra, estava afetando o nosso planeta de tal forma. O continente de Valbara, uma fatia desolada de terra do tamanho da ilha de Madagascar, estava em grande parte escondida sob a água 2 vezes por dia. Mas germinou e outras terras começaram a se formar ao seu redor. Exatamente há 3 bilhões de anos, os movimentos das placas começaram a provocar movimentos tectônicos que continuaram até os dias de hoje. Esse mecanismo levou ao aumento da atividade vulcânica e ao crescimento da crosta continental. Ao longo dos próximos 100 milhões de anos, a massa terrestre aumentou muitas vezes. Congelamento global. Terra bola de neve. Há cerca de 2,5 bilhões de anos ocorreu o chamado Grande Evento de Oxidação. Isso está ligado ao surgimento dos primeiros organismos capazes de fotossintetizar usando o mesmo método de absorção de dióxido de carbono e liberação de oxigênio de hoje. Os organismos que começaram a fotossíntese dessa forma mais eficiente em termos energéticos tinham uma vantagem esmagadora sobre outros, e o seu número aumentou drasticamente. Como resultado, a atmosfera da Terra mudou. O surgimento do oxigênio. Havia muito menos oxigênio do que há agora. Portanto, os organismos aeróbicos de hoje, sejam humanos ou algas marinhas, sufocariam até a morte nessas condições. No entanto, era necessário que os organismos anaeróbicos morressem à medida que o oxigênio se tornava venenoso, e inversamente, que os primeiros organismos aeróbicos se tornassem dominantes. O início do grande evento de oxidação coincidiu aproximadamente com o início da nova cronologia, a Era Proterozoica. Isso também causou grandes mudanças no clima. Até então, o gás metano, que estava presente em grandes quantidades na atmosfera e produzia um efeito estufa, tinha aquecido o planeta. Sob novas condições, porém, o metano foi oxidado em água e dióxido de carbono. Com a perda do cobertor de metano, a Terra congelou. Isso marcou o início da Era do Gelo Uraniano, que durou mais de 300 milhões de anos. Se você visitasse a Terra durante esse período, você teria visto uma paisagem de infinita natureza selvagem congelada. Alguns pesquisadores apoiam a teoria do congelamento global. A ideia é que naquela época o gelo da Antártida e do Ártico estava conectado no Equador e a Terra estava coberta com uma espessa camada de gelo. Por outro lado, alguns pesquisadores acreditam que em alguns lugares não existiam geleiras. No entanto, não há dúvida de que a idade do gelo uraniana foi suficientemente grande e durou o suficiente para ser um verdadeiro desastre. Também não temos ideia do que está relacionado com o fim dessa era glacial. Talvez tenha tido algo a ver com o aumento da atividade solar. De qualquer forma, a vida não cessou, mesmo sob gelo. Cerca de 2,1 bilhões de anos atrás, no final do período glacial uraniano, ou pouco depois do seu fim,
apareceram os primeiros organismos multicelulares. A chamada biota francevilense, o organismo multicelular do Gabão, era uma criatura circular ou oval suficientemente grande, de até 17 centímetros de diâmetro, aparentemente que vivia no fundo do mar. Infelizmente, essa criatura morreu sem deixar descendência, mas pelo menos a grande mãe natureza parece ter definido uma direção. Os organismos multicelulares que se seguiram já se encontravam em uma forma melhorada. Perto da explosão da vida. Nossa última parada é há 1 bilhão de anos, na fronteira entre o último esteniano do Proterozoico médio e o primeiro toniano do Neoproterozoico. Seguiu-se o tedioso bilhão de anos. Os pesquisadores assim chamaram um período entre 1,8 bilhões e 700 milhões de anos atrás, quando a Terra parecia se cansar de mudanças constantes. A composição química da atmosfera e dos oceanos permaneceu em grande parte inalterada durante o tedioso bilhão de anos. Existia apenas um pouco de oxigênio no ar. A taxa de evolução biológica desacelerou significativamente. Não ocorreram grandes movimentos tectônicos durante esse período. Durante a primeira metade do tedioso bilhão de anos, o continente colombiano existiu, mas acabou por se fragmentar lentamente. Antes de nossa visita, os fragmentos continentais se fundiram para formar outro continente, a Rodínia. 2 supercontinentes em 1 bilhão de anos é um número muito pequeno. Para comparação, nos últimos 600 milhões de anos, houveram 5 supercontinentes. Se você estivesse na costa do continente Rodínia, você poderia ver um mar turquesa escuro. As ondas quebravam na costa. A cor do mar é devido a cianobactérias anaeróbias, que produziam sulfeto de hidrogênio. Havia pouco oxigênio na água do mar, com exceção de uma fina camada perto da superfície onde os micro-organismos aeróbicos estavam crescendo. A terra permaneceu um terreno baldio, mas nas rochas próximas à costa, aqueles já conhecidos tapetes bacterianos eram visíveis. Além disso, as plantas de líquens já estavam crescendo. Estes foram os primeiros habitantes da Terra. Ao mesmo tempo, apareceram alguns eucariotas que se reproduziam sexualmente, o que seria algo muito vantajoso no futuro. E isso conclui esse vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Nós ficaremos muito felizes se você tiver gostado desse vídeo. Daí em diante, temos cerca de 300 milhões de anos até o final do tedioso bilhão de anos. Então, uma série de cataclismas pôs fim a esse período, com a Terra congelando e as camadas de gelo polar se reunindo nos polos. Após o fim da Era do Gelo, o período cambriano veio com uma explosão que trouxe uma diversidade surpreendentemente rica de organismos multicelulares complexos. Mas isso, como sabemos, é uma outra longa história. Por favor, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. E se você puder deixar um comentário na seção de comentários, isso seria ótimo. Então, hora de dar adeus por um tempo. Nos vemos novamente em breve, aqui no nosso canal, queridos amigos da curiosidade. Um forte abraço e até mais.